Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Eu sou o pastor Fernando Maciel e quero compartilhar aqui com vocês um breve resumo das mensagens que eu tenho pregado ali na igreja, na carta de Paulo aos Filipenses. Antes eu quero ler aqui um pequeno trecho dessa carta que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesta série de mensagens da carta de Paulo aos Filipenses, nós aprendemos que a verdadeira alegria, ela está acima de toda e qualquer circunstância. Pois quando o apóstolo ele escreveu esta carta, a situação dele não era lá muito favorável, afinal de contas, ele estava preso. A carta aos Filipenses é uma carta ética e prática, e a sua ênfase está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Para Paulo, na verdade, Cristo era muito mais do que um exemplo de vida. Cristo era a sua própria vida, conforme ele mesmo escreveu aos Gálatas. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Essa carta não é um tratado teológico, como a carta aos Romanos ou aos Efésios. Na verdade, ela é uma carta pessoal, com uma abordagem teológica. O tema principal da carta é a alegria que deriva de um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo e também de uma confiança no agir de Deus em nossas vidas para cumprir com seus propósitos. Paulo vai tratar ao longo da carta de 4 ladrões de alegria: circunstâncias, pessoas, coisas materiais e a própria ansiedade. Nós temos que entender que a alegria do cristão não é a ausência de problemas e nem está colocado em coisas ou pessoas. Na verdade, a alegria do cristão, ela procede de Deus, ela é sustentada por Deus e é consumada por ele. Nesta própria carta, lá no capítulo 4, versículo 4, ela nos diz assim: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O evangelho que nos alcançou é a boa nova de grande alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Uma das características do fruto do Espírito é a alegria. E a ordem de Deus para nós é alegrai-vos. Esta carta ela tem as notas características das cartas que um amigo dirige aos seus amigos. Com exceção ali da carta aos Tessalonicenses e de uma breve nota a Filemão, Paulo ele sempre começa as suas cartas colocando a sua clara condição de apóstolo. Porém, nesta carta especificamente, o apóstolo não precisa especificar a sua autoridade apostólica e nem exigir da igreja a atenção para esse fato. E por isso, então, ele escreve para essa igreja não como um apóstolo escreve para os membros, mas sim como um amigo está escrevendo para os seus amigos. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre este homem, sobre Paulo. Este personagem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, é considerado o maior teólogo do cristianismo, o maior evangelista da igreja e o maior plantador de igrejas do primeiro século. Afinal de contas, quem foi Paulo? Uma das coisas que notamos é que Paulo foi um homem de grande influência na sociedade. Ele era da tribo de Benjamim. Nasceu na cidade de Tarso. Tarso era uma cidade que foi anexada a Roma como província. Isso então deu aos seus moradores o direito à cidadania romana. Paulo ele era filho de pais judeus, mas por nascer em Tarso ele adquiriu o direito à cidadania romana. Ele era um homem de cultura incomum, uma personalidade forte e uma liderança nata. Também tinha ali uma importante ligação com o Sinédrio, que era um conselho religioso e político dos judeus. E por conta disso, ele tornou-se um perseguidor voraz da igreja. Como fariseu ortodoxo, ele via o cristianismo como uma ameaça à religião judaica. E com muito zelo e fervor, ele decidiu então exterminar a todos aqueles que eram os seguidores do caminho, ou seja, os discípulos de Jesus. Mas nessa empreitada,
O que Paulo não se apercebeu é de que ele lutava contra o próprio Jesus, porque, afinal de contas, quem persegue a igreja está perseguindo a Jesus. Foi aí então que algo aconteceu na vida deste homem. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. A conversão de Paulo revela para nós a soberania de Deus em chamar aqueles que foram escolhidos segundo o seu propósito. A sua conversão nos mostra que não é o homem que vai em busca de Deus, é Deus que vai em busca do homem. É o Senhor quem se revela, é Ele quem se mostra e atrai o homem para junto de si. A salvação, ela é uma obra soberana e exclusiva de Deus. Diante da revelação de Cristo, Paulo foi levado a se prostrar, a ser rendido e ter os seus olhos abertos pelo Senhor. Isso mostra que a salvação é uma iniciativa divina e não uma tarefa humana. Primeiro, Deus nos chama, depois respondemos a esse chamado. Primeiro, Deus nos escolhe, depois respondemos a essa escolha. Primeiro, Deus nos ama, depois respondemos a esse amor. Aquele que ia para arrastar e prender os cristãos, agora ele é levado a se humilhar e ser guiado pelos outros. Aquele que respirava ameaças contra os discípulos de Jesus, passa ele mesmo a ser um desses discípulos. Aquele que era o embaixador da morte, passa a ser o embaixador da vida e da reconciliação. Paulo se tornou então um grande missionário. Aquele que era o maior obstáculo para a pregação do Evangelho, tornou-se o maior proclamador da mensagem da salvação. Aquele que tinha como propósito destruir as igrejas, passou a plantá-las por onde quer que ele passasse. Aquele que era o maior opositor do cristianismo, tornou-se o seu maior defensor. Aquele que considerava os gentios indignos da salvação, gentios eram aqueles que não eram judeus, ele foi enviado a eles para pregar-lhe as boas novas. O que antes tinha cartas que lhe dava autoridade para prender, matar, passou a escrever cartas para abençoar, edificar e salvar. Pelo Evangelho, Paulo passou a sofrer diversas provações e tribulações. O apóstolo ele tornou-se um grande amigo e companheiro. E ele escreve como um amigo. Ele tem intimidade e confiança para dirigir-se aos irmãos dessa igreja e exortá-los, sem precisar lembrar a eles que ele era um apóstolo. Apesar de estar preso, a sua maior preocupação era com a igreja e as dificuldades que os irmãos daquela igreja deveriam estar passando. Paulo passou a ser um servo a serviço do reino de Deus. A palavra que ele usa logo no início do capítulo para servo significa literalmente um escravo. Sendo assim, ele agora é propriedade de Jesus. Embora o apóstolo tivesse razões suficientes para mostrar toda a sua autoridade apostólica, mediante o conhecimento que ele tinha, de se gabar do seu histórico de vida, Paulo simplesmente reconhece que isso não é nada, comparado a conhecer a Cristo, que nos deixou o maior exemplo do que realmente significa servir a Deus. Aos olhos humanos, o apóstolo via os seus méritos, mas aos olhos de Deus, ele via a sua incapacidade. A sua justiça era, na verdade, uma injustiça, e ele abandonou de bom grado para ganhar a única justiça que vale a pena, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Como servo, Paulo declara que é propriedade absoluta de Jesus, porque ele entende que Jesus o comprou com o seu próprio sangue. E esse compromisso é para todo aquele que se denomina discípulo de Jesus. Mesmo que durante a vida o servo de Deus possa enfrentar adversidades, lutar com as fraquezas da sua carne, o seu compromisso com Jesus nunca pode ser abalado. As marcas que a vida nos traz são marcas que devem nos fazer lembrar a quem nós pertencemos e de quem realmente somos. Ao se declarar um servo, o apóstolo deixa claro que deve a sua total obediência a Cristo. Ser escravo de Jesus
não é um peso, não é um fardo. Pelo contrário, é um privilégio. É a maior honra que alguém pode ter. A escravidão cristã não é uma sujeição humilhante e degradante. Ao contrário, como disse Santo Agostinho, quanto mais servos de Cristo somos, tanto mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é o caminho da liberdade perfeita. A nossa fraqueza, ela serve para nos mostrar de onde vem a nossa verdadeira força. Ao olhar a história de Paulo, nós vemos como Deus é misericordioso para conosco. Conhecendo a história, nós podemos perceber que nenhum homem está tão longe de Deus que não possa ser alcançado pelo seu amor. Deus transformou um homem que, no seu zelo e na sua confiança nas suas obras, se tornou um assassino e orgulhoso. Contudo, depois do seu encontro com Jesus e ao longo da sua vida, ele aprendeu onde encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira vida e a verdadeira esperança. E a confiar unicamente a sua vida àquele que tem em suas mãos o governo de todas as coisas. O ponto-chave na vida de Paulo era a sua obediência. Antes, uma obediência cega à lei, mas agora, uma obediência a Cristo, mediante a revelação do conhecimento da verdade. Amados irmãos e irmãs, essa é uma das histórias mais incríveis de conversão registradas na Bíblia. E ela não é muito diferente da sua e nem da minha história. Não do ponto de vista dos atos cometidos, mas porque todos nós fomos escolhidos por Deus para a salvação em Cristo Jesus. Deus, ele transformou um carrasco em um benfeitor. Um homem que aprendeu a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância e a se alegrar, mesmo diante das situações mais difíceis, porque ele sabia a quem ele servia e para onde ele iria. E aí eu pergunto: e você? Sabe para onde a sua vida está indo? Você sabe o propósito para o qual Deus o criou? A sua vida pode mudar agora. Você não precisa esperar que uma luz lhe apareça. Basta pedir. Basta reconhecer que Jesus é a única salvação e você passará a desfrutar da verdadeira alegria que pode preencher o seu coração. A alegria de ter um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A alegria de poder ser chamado de filho, de filha de Deus e pertencer à sua família. A alegria de servir ao Senhor. A alegria de poder suportar toda a provação por amor a Deus. Faça isso se você ainda não fez. Veja a história deste homem, o apóstolo Paulo. Veja o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Que você também possa encontrar em Jesus a verdadeira alegria para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.